Estamos de volta e no próximo bloco vamos continuar conversando com o psicólogo Dr. Alisson Marcelo. Curta os nossos vídeos no YouTube, siga-nos no Instagram, inscreva-se no nosso canal e visite o nosso site istoemanaus.com.br. Eu gostaria de parabenizar o programa do Edson, 40 anos que o Edson está aí em campo a serviço da população amazonense. E por que eu digo a serviço da população amazonense? Porque desde quando eu conheci o Edson, a função do programa dele era voltado fundamentalmente para a saúde pública. Era para informar a população daquilo que ela tem direito e daquilo que ela precisa exigir para ela poder ter saúde. Então foi esse o contexto em que eu sempre vi o Edson trabalhando. Hoje, com a honra e o prazer de estar com o Dr. Alisson Marcelo, psicólogo, presidente do Conselho Regional de Psicologia e tem o seu consultório online 99191-2120. Então, atendimento online você tem 24 horas por dia. E olha, é um profissional que a gente tem visto aqui, muito talentoso e que tem, às vezes, a luz no fundo do túnel que você está procurando. Doutor Alisson, então, nós falamos de relacionamento familiar. E as drogas? A gente tem visto que o crescimento das drogas tem sido algo assim enorme, coisas que não é comum, pelo menos na minha idade, quando jovem, quando adolescente, e acredito que na sua também, as drogas não eram tão latentes, tão presentes na vida dos nossos filhos como é hoje, né? De fato, as drogas elas estão aí como um grande fator a ser conversado. Um dos motivos é essa questão da facilidade, o fácil acesso, e isso tem sido bastante preocupante para os pais. Nós atendemos, quando trabalhei na Secretaria de Estado, diversas famílias que passaram por situações muito complicadas, de perdas, eram como se fossem mães órfãs. A orfandade não estava, nesse caso, relacionado à perda dos pais, mas à perda dos filhos, e pasmem-se, órfãos de filhos vivos, que perderam a guerra para as drogas e iam lá, porque na época nós fazíamos encaminhamentos às comunidades terapêuticas parceiras e credenciadas pelas CEAs. Mas assim como as drogas elas entraram de uma maneira muito mais fácil nas famílias, ainda a melhor maneira de prevenir, de prevenção, é conversar abertamente. Não falar que a droga é uma coisa ruim, mas falar que ela, de fato, o que ela é. Ela é uma coisa aparentemente prazerosa, mas que traz consequências que são desprazerosas. E aí, então, a conduta dos pais e da mãe, qual seria? É esse papo, esse diálogo, essa coisa? E quando o jovem não está... Porque a gente vê que a entrada das drogas se dá muito na juventude e na adolescência, nas escolas, nos recreios, a gente vê brigas, a gente vê onde há a distribuição da droga. Por quê? Porque não há uma fiscalização também, e acho que também não seria legal você estar abrindo mochilas de jovens ou de adolescentes para saber o que tem dentro. Mas o que um pai ou uma mãe tem que fazer quando depara que está com um filho ou uma filha drogada? Diálogo ainda é a principal ferramenta. O jovem, ele tem a necessidade de pertencimento, de fazer parte de um grupo. E muitos dos grupos, eles têm alguns rituais, eles têm alguma identidade. E, infelizmente, muitos desses grupos de jovens, a questão do uso de droga faz parte desse grupo. Quem é que gosta de se sentir parte ou fora de um grupo de pessoas? Quem é que não gosta de se sentir aceito? E existem critérios para fazer parte desse grupo, que é uma espécie de ritual. Ninguém quer se sentir tratado de maneira pejorativa, a ponto de dizer, mano, tu é fraco para isso.
Não, ele quer se sentir forte. E como tal, ele muitas vezes se submete para a aceitação desse grupo a questão do uso de drogas. Doutor, e o que o jovem busca quando ele começa a usar droga? O que ele busca na droga? Porque na minha cabeça não cabe ainda. Eu gosto de um vinho, eu tomo um uísque, eu tomo uma cerveja, gosto muito de namorar, entendeu? Mas droga nunca me chamou a atenção. Conversando com algumas pessoas dependentes químicas, dependentes de drogas, quase que de maneira unânime, o que levou eles a usar drogas foi a curiosidade. Achava-se então que era porque tinha problemas familiares, porque estava tentando procurar uma fuga por uma grande frustração. Não, não é. Foram apenas curiosidades. Eles começaram a usar maconha, fazer uso de maconha. A maconha, ela causa dependência emocional, mas a maconha, ela não chega um tempo que ela satura, e de lá cria-se a curiosidade de descobrir coisas mais fortes, coisas que dão novas experiências. Então a maconha, ela é uma porta de entrada, e que o principal fator, segundo a estatística, é a curiosidade. Gente, é muito complicado hoje. Se a gente for pensar bem, você acaba não tendo mais filhos. Porque a criação é tão diferente, é tão difícil, que você não sabe mais como agir. Então você precisa estar procurando profissionais desse quilate, onde vai te orientar, como que você vai fazer. É diferente de um tempo anterior, de um tempo antigo, onde o pai e a mãe diziam, não, vai ser assim, as regras são essas, e os deveres são esses, e vai ter que ser cumprido. Então, é muito difícil, porque na maioria das vezes, quando os pais vão descobrir que os filhos estão drogados, já estão num estágio bastante elevado. E aí fica mais difícil ainda o tratamento. E falando nisso, a incidência é maior nos homens ou nas mulheres, o uso da droga? Predominantemente, a maior incidência ela é em homens, mas não se limita só a homens. E também não se limita somente a jovens. Nós temos casos de idosos de dependentes químicos. E já existem, foram descobertos que crianças de 10 anos que já são dependentes químicos, e predominantemente são os homens que mais se envolvem na questão da dependência química, embora não seja exclusivamente homens e nem jovens. Isso já está chegando aos nossos idosos também. E como é que o psicólogo entra nessa história? Que tipo de abordagem ele faz e que tipo de recomendação ele dá para essas pessoas que hoje têm algum envolvimento com a droga? Que não adianta tentar sair dessa sozinho. Embora fosse por questão de escolha, entrou nessa sozinho, o que nós abordamos é o estímulo a tentar sempre procurar ajuda. Eu saio dessa hora que eu quiser. Não sai. Não é tão simples. E principalmente sair dessa sozinho é quase que impossível. Existem pessoas que conseguem, que queiram e conseguem sair sozinho. Mas um apoio, seja familiar, seja do psicólogo, seja de outros profissionais, é fundamental na saída do processo do uso de droga daqueles que gostariam de sair. O trabalho do psicólogo, acredita-se que o efeito será de 40% em relação ao apoio que a família dá, o efeito do apoio que a família trouxer para essa pessoa. Bom, lembro a vocês que o Dr. Alisson Marcelo, psicólogo, presidente do Conselho Regional de Psicologia, tem o seu consultório online 99191-2120. Doutor, agora eu queria entrar também numa coisa que a gente ouvia falar muito pouco no passado e hoje a gente ouve falar muito, e a maioria das pessoas estão vindo com essa síndrome, que é o autismo. Onde é que entra o trabalho do psicólogo na situação, nessa patologia? Eu trabalho com todo o orgulho do mundo. Um abraço à família Atea, ao Dantas, à Dani. Eu trabalho na Associação Amazonense do Transtorno do Espectro Autista.
Eu sou um psicólogo autista, sou atípico, sou psicólogo autista nível 1 de suporte. E uma das coisas mais importantes que o psicólogo ele pode abordar é na desmistificação de que o autista ele é incapaz. A mente do autista, o neurônio, a cabeça do autista, ele funciona de maneira diferente de uma pessoa atípica. Porém, o lugar dele é onde ele sonhar estar. O mundo ele foi construído e foram deixados grandes legados por pessoas autistas. Quem não conhece as obras de Albert Einstein, Isaac Newton, Michelangelo, Elon Musk, Bill Gates, a relação entre eles são duas. Todos eles foram grandes gênios, são os que estão vivos e todos são autistas. E então, trabalhar essa questão de fortalecer as suas capacidades e respeitar as suas limitações. Mas todo autista, ele é capaz. O professor bem colocou uma coisa que eu achei até bastante estranho, até pela sua desenvoltura da nossa entrevista, saber que o senhor também é um autista. Isso não interfere, porque até onde eu sei, e me corrija se eu estiver errado, o psicólogo ele sai da sua zona de conforto para poder ver numa maneira diferente, num visual diferente, o problema do seu paciente. Como autista, isso não te limita, não? Existem situações no autismo chamado hiperfoco. Um dos meus hiperfocos é a psicologia. Então, o autista, ele de certa forma, ele vai ser sempre um eterno aprendiz. O autista, por si só, muitos, não todos, têm dificuldade de olhar nos olhos. Ele aprende a olhar nos olhos. Ele tem dificuldade de verbalizar e expressar o que sente. Ele aprende. Ele tem dificuldade de relacionamento. Mas ele tem essa capacidade de apreensão, de saber, de aprender? Sim. Quando você tem um hiperfoco em determinada coisa, ele consegue, inclusive, até se destacar em relação aos demais. A psicologia, para mim, ela foi uma coisa encantadora, que existem muitas coisas que eu li, mas a grande maioria das minhas abordagens foram de coisas que eu ouvi. De tão encantador que era a disciplina e a ciência, que hoje eu trago nos settings terapêuticos coisas que eu aprendi ouvindo. Então, eu aprendi a ser um psicólogo e aprendi a ser um psicólogo com autismo. Não me limita, ao contrário, eu consigo perceber com propriedade uma pessoa com autismo e eu fui capaz de me tornar um psicólogo porque sonhei ser um psicólogo. Então, essa pessoa, ela será o que ela sonhar ser. Olha, gente, tá vendo só? Eu falo sempre que esse programa é privilegiado, porque traz profissionais desse quilate. Traz pessoas assim para levar para vocês informação, para levar para vocês aquilo que vocês precisam saber. E olha, é muito difícil você ter um filho problemático dentro de casa e tem que saber como lidar. E aí nós estamos nesse pequeno espaço de tempo levando para vocês o que se pode fazer e o que se deve fazer. Mas vamos fazer mais um intervalo comercial e voltamos em seguida. Voltamos já.